Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é os temas de João, a escola sabatina. E é a lição 7, que tem como tema Bem-aventurados os que creram. Antes da gente iniciar esse tema, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. Pai, nos ilumina agora com Teu Espírito Santo para nós entendermos a Tua palavra. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, bem-aventurados os que creram. A lição 7. E o verso áureo diz assim: Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, versículo 29. João apresenta uma diversidade de pessoas com diferentes origens, crenças e experiências que testemunham sobre quem é Jesus. João Batista declarou aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. André disse a seu irmão: Achamos o Messias. Felipe disse a Natanael: Achamos aquele de quem Moisés escreveu. Natanael disse a Cristo: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. A samaritana indagou: Não seria ele, por acaso, Cristo? Os samaritanos afirmaram: Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Marta declarou: Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O ex-cego afirmou: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eu não encontro nele crime algum. Tomé se entregou e disse: Meu Senhor e meu Deus. Por que essas pessoas deram esses testemunhos impressionantes a respeito da identidade de Jesus? Esse será o nosso estudo nesta semana. Você precisa ver para crer, ou você mesmo não vendo, você crê? Eu creio em Deus, mesmo não vendo Deus. Eu creio que Deus existe. Eu creio também e ter fé que se você tiver uma doença, tiver doente, você crê, mesmo não vendo, você crê que vai receber a cura? Você crê? Nós temos que crer sem ver. Então vamos para a lição de domingo, de volta a Abraão. Jesus não teve receio de declarar quem é, nem de chamar pessoas para testemunhar quem ele é. Mesmo testemunhas que haviam morrido há muito tempo, incluindo Abraão, ele disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. João capítulo 8, verso 56. Por que o testemunho de Abraão era tão importante a ponto de ser incluído no Evangelho de João? Abra sua Bíblia no Evangelho, em Gênesis capítulo 12, verso 3. Olha o que diz aqui. As palavras que Deus disse a Abraão: E abençoareis os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, são essas palavras que Deus disse a Abraão. Abraão, eu abençoarei você, os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi escolhido por Deus. Abraão
era de Ur dos Caldeus. Deus falou assim: Abraão, saia daí da tua parentela, aonde você está, e vem para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão obedeceu a Deus. Abraão abraçou a fé em Deus. Abraçou a graça de Deus. Aceitou o chamado de Deus. E Abraão foi para a terra que Deus mostrou para ele. Isso é fé. Isso é ter fé. Isso é crer em Deus. Mesmo Abraão não vendo, ele creu e aceitou a Deus. Abraão era estrangeiro. Abraão não era judeu. Ele abraçou a fé de Deus. Então, meu querido, não importa quem você é, se você é estrangeiro, se você aceita Deus, Deus aceita você do jeito que você é. Deus não faz acepção de pessoas. Quem abraça a fé, aceita a graça de Deus, Deus aceita você. Foi como que aconteceu com Abraão. Olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por símbolos de promessa, Deus preanunciou o evangelho a Abraão. Vamos lá para Gálatas, capítulo 3, verso 8. Vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. Olha o que diz. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, ao primeiro patriarca que Deus anunciou o evangelho foi a Abraão. Deus anunciou primeiro a Abraão, um gentil que aceitou a Deus, que creu em Deus, que obedeceu a Deus. E Deus falou assim para Abraão: Abraão, todas as nações serão benditas em ti. Então, o primeiro a anunciar o evangelho foi Abraão. Deus anunciou a Abraão o evangelho. Ele foi o primeiro patriarca a receber o evangelho que Deus anunciou para ele. E a fé do patriarca se fixou no Redentor, que viria Cristo. Disse aos judeus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Quando Abraão viu esse dia, ele ficou alegre. Ele aceitou a Deus. E Cristo viria através da linhagem de Abraão. O Messias, que é Cristo, viria da linhagem de Abraão. E Abraão, ele aceitou o chamado de Deus. Agora vamos para Gênesis capítulo 22. Em Gênesis capítulo 22, aqui o que Deus fala para Abraão? Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Deus põe à prova a Abraão. Deus coloca em prova a Abraão. Por que Deus fez isso? Vamos entender aqui Gênesis 22. Em Gênesis 22, diz assim o verso 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão. Disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi.
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do teu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Foi isso que aconteceu aqui em Gênesis 22. O Cordeiro de Deus foi prometido ao patriarca. Ele foi prefigurado no Cordeiro Pascal. Os profetas o viram já classificado. João Batista apontou para ele. Foi provado e testado na hora da tentação. Foi anunciado em Atos dos Apóstolos e seguido pelos fiéis em todo lugar e circunstância. Está agora coroado de honra e glória e adorado pelos glorificados no céu. O Cordeiro julgará os ímpios. Quem foi esse Cordeiro que Deus mandou para Abraão? Era Jesus. Deus provou Abraão para sacrificar seu filho Isaque. E Abraão obedeceu. Abraão foi para o Monte Moriá, preparou o altar e amarrou seu filho Isaque. Pegou o cutelo. Quando Abraão pega o cutelo para matar o seu filho Isaque, vem uma voz do céu: Abraão, Abraão, não faça mal ao teu filho. Eu sei que você me teme. Eu sei que você me obedece. Não mates teu filho. Olha ali o cordeiro que está ali. Pegue esse cordeiro e sacrifique esse cordeiro. Quem que era esse cordeiro que Deus mandou? É Jesus, que viria lá na frente, que morreria na cruz. Deus ali fez um plano de salvação. Ele ia mandar seu filho Jesus lá na frente para morrer por nós. E Abraão obedeceu. Ele não ficou ali falando: eu tenho que matar meu filho. Não, ele obedeceu. Ele obedeceu a Deus. Ele creu em Deus. Ele teve fé. Isso é ter fé. Mesmo Abraão não vendo, Abraão tinha fé que Deus ia prover o cordeiro para ele. Isso é ter fé. Isso é acreditar. Isso é crer em Deus. Mesmo você não vendo, você crê em Deus. Isso é ter fé e crer em Deus. Foi o que Abraão fez. Que diz aqui:
O carneiro oferecido em lugar de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar, quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus. O pai, olhando para o filho, disse ao pecador: viva, pois encontrei resgate para a sua vida. Quem que é o nosso resgate, queridos? Foi o nosso resgate, Jesus Cristo. Ele foi o nosso resgate. Ele que morreu na cruz. Ele que se ofereceu para morrer em nosso lugar. Aquele cordeirinho que foi oferecido a Abraão é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que lá em São João 29, João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava apontando para Cristo. Apontando para Cristo, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Abraão foi o pai da nação judaica. Ele recebeu a promessa de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Essa bênção veio pelo Messias, nascido de sua linhagem. Quem que nasceu? O Messias nasceu da linhagem de Abraão. O Messias viria dali, da linhagem de Abraão. Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, versos 8, 17 a 19. Vamos lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versos 8, 17 a 19. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então Abraão saiu da sua terra, de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ia. Ele teve fé. Ele abraçou o chamado de Deus. Ele obedeceu e foi-se. Não falou nada, apenas teve fé. E acreditou em Deus. E creu em Deus. Verso 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu seu unigênito. Então Abraão, ele ofereceu seu unigênito, que era Isaque. E Deus, lá para frente, ia oferecer o seu unigênito, Jesus Cristo, que morreria em nosso lugar, na cruz do Calvário. Verso 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, e considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então Deus fez essas promessas para Abraão e cumpriu. Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaque. Sua disposição de sacrificar Isaque, o filho da promessa, não foi apenas uma evidência de fé, mas também uma janela para o plano da salvação. Quando Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, responderam: você não tem nem 50 anos e viu Abraão. A resposta de Jesus foi surpreendente. Antes que Abraão existisse, o eu sou. Então, antes que Abraão existisse, Jesus já existia. Por isso que ele falou, antes de Abraão existir, falou assim, o eu sou. Esse o eu sou é Jesus. Esse o eu sou falou com Moisés na sarça ardente, reivindicando que ele é Deus. Jesus é Deus, o eu sou, que falou lá para os fariseus, para os fariseus, o eu sou. Antes de Abraão existir, eu já existia. Esse o eu sou falou com Moisés também. O ser que existe por si mesmo. Os líderes entenderam o significado de que Jesus disse:
porque naquele momento pegaram pedras para atirar nele. Por que os líderes religiosos pegaram pedra para atirar nele? Porque Jesus está falando que ele é Deus. Por isso que os líderes religiosos pegaram pedra para atirar nele, em Jesus. Porque Jesus estava falando que ele era Deus. Agora vamos para a parte de segunda-feira. O testemunho de Maria. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi visitar Maria, Marta e o irmão delas, Lázaro, a quem havia ressuscitado. Simão, que tinha sido curado da lepra, organizou uma festa em gratidão pelo que Jesus havia feito por ele. Marta estava servindo e Lázaro estava sentado à mesa com os convidados. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12, versos do 1 ao 8. João capítulo 12, versos do 1 ao 8. Aqui é o testemunho de Maria. Olha o que diz aqui. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então esse foi o testemunho de Maria. Ela ungiu Jesus, ungiu os pés de Jesus com aquele unguento, com aquele perfume puro. Ela ungiu Jesus. Verso 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, Maria ungiu os pés de Jesus com aquele perfume preciosíssimo. E Judas, um ganancioso, queria pegar esse perfume para vender e pegar o dinheiro para ele. Judas não ia dar esse dinheiro aos pobres, ele ia pegar para ele, porque ele era ladrão e ganancioso. Judas, ele que cuidava da bolsa de oferta. É ele que controlava tudo. E quando Maria despejou aquele perfume em Jesus, aos seus pés, enxugou com seus cabelos, abriu o zoião de Judas, regalou o olho de Judas. Nossa, que perfume caro! 300 dinheiro? Eu vou vender esse perfume e dar aos pobres. Mas Jesus falou assim: os pobres sempre vai ter com você, Judas. Você sempre vai poder ajudar os pobres. Mas a mim nunca me tendes. Maria estava ungindo Jesus para o seu sepultamento. Esse foi o testemunho de Maria. O perfume era muito caro, valendo a cerca de um ano de salário do trabalhador comum. Maria levou esse presente expressando a gratidão ao Salvador pelo perdão dos seus pecados e pela ressurreição do seu irmão. Então Maria fez isso porque Jesus perdoou seus pecados, porque Jesus ressuscitou seu irmão. Essa foi a gratidão de Maria. Ela pretendia que fosse usado futuramente no sepultamento de Jesus, mas então ouviu que ele logo seria ungido rei. Nesse caso, ela seria a primeira a honrá-lo. Maria provavelmente não pretendia que seu gesto fosse notado, mas João observa que toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Judas respondeu com uma rápida repreensão, afirmando que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus tranquilizou Maria ao dizer: Deixai-a,
Os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Um tema recorrente em João é que Jesus sabe o que existe nas pessoas. Meu querido, minha querida, Jesus sabe que existe em você e em mim. Jesus sabe que existe nas pessoas. Jesus sabe se aquela pessoa é boa e se aquela pessoa é má. Não adianta você querer esconder nada de Jesus, que você não pode esconder. Jesus sabe, Jesus conhece você. Desde quando você estava na barriga de sua mãe, Jesus já te conhece. Então, você não pode esconder nada de Jesus. Não pode esconder nada. Nesse caso, na festa de Simão, Jesus sabia o que havia em Judas. João é criterioso em mencionar quem era Judas, um ladrão egoísta. Então, o que isso quer dizer? Que Judas só pensava nele, não pensava nos outros, só pensava nele, só queria tudo para ele. A perfumada oferta que Maria pensara em oferecer ao corpo inanimado do Salvador, derramou sobre ele vivo. No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, alegrou o coração dele com a certeza de sua fé e seu amor. E ao descer às trevas de seu grande teste, Cristo levou consigo a lembrança desse ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. Jesus sabia o que havia no coração de Maria e no coração de Judas. Ele também sabe o que existe em nosso coração. O que isso nos diz sobre a necessidade de ter Cristo como nossa justiça, transformando-nos e cobrindo-nos com seu manto de justiça. Não importa quem você é. Não importa. Jesus sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que se passa com você. Não adianta você esconder nada de Jesus. E ter Jesus como nosso manto de justiça, como nosso juiz que vai fazer justiça por nós. Vamos para a lição de terça. O testemunho involuntário de Pilatos. Até Pilatos testemunhou de Jesus. Até Pilatos. Que diz aqui, várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prender Jesus, levá-lo a julgamento e sentenciá-lo à morte. Um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que seu momento ou a hora ainda não havia chegado, que se referia à crucificação. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás, e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida, para testificar que Jesus é o Cristo. Agora João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Esse é um testemunho importante, porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunharam eram judeus e pessoas comuns. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João. Abra sua Bíblia em João capítulo 18, verso 38. Depois nós vamos para João capítulo 19, versos do 4 ao 22. João capítulo 18, verso 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum.
Olha o testemunho de Pilatos. Olha, esse homem é inocente. Eu não acho nele crime algum. Olha o testemunho de Pilatos, falando que Jesus é inocente. Agora vamos para João capítulo 19, dos versos 4 ao 22. Então, verso 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então Pilatos não achou em Jesus nele crime algum. Não achou crime em Jesus algum. Verso 5. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Olha Pilatos testemunhando: nenhum crime acho nesse homem, ele é inocente. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe Pilatos: Não me fales a mim. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se solta esses, não é amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos. Em hebraico, o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, a quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Nós temos rei, senão o César. Então entregou-o para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Então, até aqui Pilatos, ele estava falando que Jesus era inocente. Pilatos testemunhou que Jesus era inocente. Pilatos falou: Não acho nele crime algum. Este homem é inocente. Até a mulher de Pilatos falou: Olha, não faça nada contra esse justo, porque ele é inocente. Não derrame sangue inocente. Até a mulher de Pilatos falou para ele: Eu sonhei com este homem inocente. Ele não cometeu crime algum. Judas falou: Eu derramei sangue inocente. Vários testemunhos que Jesus era inocente, que Jesus não cometeu crime algum. Jesus apenas fazia o bem, pregava a palavra de Deus. Jesus curava.
só fazia o bem. Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira. O plano do governador era despachar o prisioneiro rapidamente para o seu destino. Mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Ele interrogou Jesus e ouviu de seus lábios: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ei, queridos, você é da verdade? Se você é da verdade, você ouve a voz de Jesus. Porque todo aquele que é da verdade é de Jesus. E ouve a voz de Jesus. Embora o governador tinha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes reconheceu inocente. Pilatos reconheceu 3 vezes que Jesus era inocente. E escreveu sobre a cruz as palavras: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, completando seu testemunho de quem Jesus é. No entanto, apesar de seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante de si. Ainda assim, permitindo que a multidão intimidasse, condenou Jesus à morte. Que exemplo trágico de quem nem sempre conseguimos seguir. O que a consciência e o coração nos dizem a ser correto. Queridos, nós temos que ter a verdade em nós. Pilatos tinha a verdade. Ele testemunhou. Ele falou que Jesus era inocente. Mas Pilatos deu a voz à multidão lá fora. Deu a voz aos líderes religiosos, pedindo: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos mandou Jesus para a crucificação. Mesmo nós, tendo a verdade, nós temos que reconhecer a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Como se diz, Jesus deu testemunho da verdade. E quem ouve esse testemunho e ouve a voz de Jesus tem a verdade. A verdade está onde? Na Bíblia Sagrada. É ali que você vai encontrar a verdade. A verdade é o que? A palavra de Deus. Jesus apenas pregava a verdade, a palavra de Deus. Ele levava a palavra de Deus para as pessoas. Jesus não tinha um testemunho falso. O testemunho de Jesus era verdadeiro, porque vinha de Deus. Jesus, se você pegar nos 4 evangelhos, Jesus curando pessoas, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Esse é o testemunho de Jesus. Essas são as verdades de Jesus que temos que colocar em nossas vidas, que é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso que nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Vamos para a lição de quarta-feira, o testemunho de Tomé. Qual foi o testemunho de Tomé? Em João 20, versos do 19 ao 31, o que podemos aprender com a história de Tomé e sobre fé e dúvida? Que grande erro ele cometeu? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 19 ao 31. Vamos lá. Verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Então aqui os discípulos de Jesus estavam trancados, estavam de portas fechadas, com medo dos judeus. Ajuntando, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio.
E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quem pode nos dar o Espírito Santo, queridos? Quem pode nos dar o Espírito Santo? É somente Jesus. Então, peça o batismo do Espírito Santo, que Jesus vai te dar. Apenas Jesus pode nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nessa terra. O que nós devemos fazer? Apenas pedir: Senhor, nos batize com o teu Espírito Santo. É assim que nós devemos fazer, pedindo a Deus o Espírito Santo. Verso 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Então, queridos, nós temos que perdoar. Perdoa alguém. O perdão gera perdão. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles que o retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual foi o erro de Tomé aqui? Tomé foi incrédulo. Tomé não creu que Jesus tinha ressuscitado. Tomé precisou ver para crer. Esse foi o erro de Tomé. Nós temos que tomar cuidado com o erro de Tomé. Não fazer a mesma coisa que ele fez. Crer para ver. Nós temos que crer mesmo nós não vendo. Cristo apareceu aos discípulos após a sua ressurreição, quando estavam trancados em uma casa com medo. Tomé não estava com eles. Mais tarde ele ouviu os relatos da ressurreição, feito por outros discípulos, mas ficou bastante aflito. Isso não se harmonizava com o que Tomé pensava a respeito do reino. Além disso, ele certamente deve ter se perguntado por que Jesus teria se revelado aos outros sem a presença dele. Tomé disse: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Tomé estava ditando condições para a sua fé. Essa mesma atitude é mencionada várias vezes em João. Nicodemos respondeu a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? A mulher que estava junto ao poço disse: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? A multidão que havia sido alimentada com pães e peixes perguntou: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? João contraria essa perspectiva de ver para crer. Quando Jesus encontrou Tomé após a ressurreição, ele o convidou a vir e ver e tocar o seu corpo ressuscitado. Mas então diz:
Bem-aventurados são os que não viram e creram. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Então a nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Tomé era para acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Era para crer em Jesus. Tomé, ele foi incrédulo. Ele não creu. Ele precisou ver para crer. E Jesus disse para ele: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Esses são os bem-aventurados. Nós temos que ser bem-aventurados. Nós precisamos crer mesmo nós não vendo. Por meio da palavra de Deus, queridos, da criação e da experiência pessoal, recebemos uma quantidade extraordinária de evidências que fortalecem nossa fé em Jesus. É por meio da palavra de Deus que nos fortalece a nossa fé em Jesus. Se alguém chegasse para você e perguntasse: por que você crê em Jesus? O que você responderia para essa pessoa? Qual seria a sua resposta para essa pessoa se ela lhe perguntasse isso? Qual seria a sua resposta? A lição de quinta. Nosso testemunho de Jesus. Várias vezes, à medida que João apresenta a testemunha de Jesus, seu objetivo é nos levar a uma conclusão mais abrangente. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que você creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Imagine presenciar Jesus fazendo milagres. Com certeza, creríamos nele, não é mesmo? Gostaríamos de pensar assim, mas de certa forma, temos ainda mais razões para crer em Jesus do que as pessoas que viram aqueles milagres. Por quê? Porque os milagres de Jesus estão registrados para nós aqui na Bíblia. A gente vendo esses milagres aumenta a nossa fé. A gente tem que crer mais em Jesus. Nós não temos que ser incrédulos. Temos que crer sem ver. Nós não temos que ser que nem Tomé. Ele precisou ver para crer. Esse foi o grande erro de Tomé. Então essa questão para nós, para a gente crer em Jesus e tenhamos vida em seu nome. Somente em Jesus nós temos vida. Só em Jesus. Não é em pastor, mais ninguém. Quais são algumas das coisas que temos hoje que as pessoas da época de Jesus não tinham? O que deve nos ajudar a crer? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 2. Mateus 24, verso 2. Mateus 24, verso 2. Olha aqui. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus está falando da destruição do templo de Jerusalém. Jesus disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre a destruição de Jerusalém. Assistam o meu vídeo, que vocês vão entender o que eu estou falando aqui.
é a história que aconteceu, é a história real. Jesus profetizou e aconteceu a destruição do templo de Jerusalém. Agora aqui em Mateus, versos 6 ao 8 e 14. Verso 6. Olha que Jesus falou, profetizou. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós não estamos vendo tudo isso? Fome, pestes, terremotos? Nós vemos isso. São as profecias que Jesus profetizou que ia acontecer e está acontecendo ao mundo. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, são o princípio, o começo das dores. E o verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Então, quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. O evangelho precisa ser pregado para as pessoas se converterem, para as pessoas aceitarem a Jesus, porque tem muitas pessoas que não aceitaram a Jesus ainda. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado, tem que ser falado. Depois virá o fim. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos, irmãs em Cristo? Como a palavra de Deus nos dá as respostas para tudo? Isso acontece porque não temos apenas o relato de João, mas a grande vantagem deve ser se cumprindo muitas coisas que Jesus e os escritores bíblicos predisseram, como a destruição do templo, a pregação do evangelho ao mundo, a grande apostasia e o mundo continuando a ser um lugar caído e mau. Durante o ministério de Jesus, seus seguidores continuaram um grupo pequeno e hostilizado, que pelos padrões humanos deveria ter desaparecido da história há muito tempo. Como eles poderiam saber, assim como nós, que todas essas coisas aconteceriam e se cumpriram? A nossa fé existe no cumprimento da profecia de Jesus de que o evangelho seria pregado em todo o mundo. E hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de Cristo, do que Ele fez por nós. Não é simplesmente pelas palavras de Natanael, de Nicodemos, da mulher samaritana ou pelos ensinos dos fariseus que reconhecemos que Jesus é o Messias. É como que a gente reconhecemos Jesus. Como a gente reconhece Jesus? É o que? É pela leitura das Escrituras, sobre o poder convincente do Espírito Santo, que aceitamos Jesus como Salvador do mundo. É pela leitura da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que nós conhecemos Jesus como Salvador do mundo. É pela leitura da Bíblia. É você tendo uma comunhão com Deus, lendo a tua palavra, e pelo poder convincente do Espírito Santo, que aceitamos Jesus como Salvador do mundo. É pela leitura da Bíblia que você vai conhecer Jesus. Os atos que Jesus fez na Bíblia, os milagres que Jesus fez na Bíblia, que você vai conhecer Jesus. Então, cada um à sua maneira, e a partir do relacionamento com Deus, pode ter uma história para contar, qual pode não ser tão impressionante quanto ver um morto ressuscitado ou um cego curado, mas o que importa é que conhecemos Jesus e do nosso modo testemunhamos dele, como fizeram as pessoas mencionadas em João. Você tem que testemunhar de Jesus, falar de Jesus para as pessoas, falar da volta de Jesus para as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas.
O que Jesus fez por nós? Ele morreu numa cruz, derramou seu sangue no madeiro, nos libertou da maldição do pecado. Somente em Jesus nós somos salvos. Só em Jesus, pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz, que nós somos salvos. Tomé se lançou aos pés de Jesus, exclamando: Senhor meu e Deus meu. Jesus aceitou seu reconhecimento, mas reprovou brandamente sua incredulidade. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Se hoje o mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação, pois todos aqueles que recebem a Cristo devem fazê-lo pelo testemunho de outros. Muitos que são inclinados à dúvida se justificam dizendo que se lhe fosse apresentada a prova que Tomé recebeu de seus companheiros, eles creriam. Não compreende que tem não somente essa prova, mas muito mais motivo de dúvida. Nunca realizarão seu desejo, vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvida a ceifar. Tomé teve o quê? Dúvidas. Ele colheu dúvidas. Ele precisou ver para crer. Queridos, temos que crer sem ver. Temos que crer em Jesus sem ver Jesus. Crer que está relatado para nós os seus milagres. É isso que aumenta a nossa fé. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do nosso Senhor seja sempre com vocês.